muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Parabéns pela escolha nesse domingo de estarem aqui. São apenas poucos minutos para nos dedicarmos a uma reflexão, aos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, né? E depois que sairmos daqui, temos ainda muito tempo de domingo para aproveitarmos outras coisas junto daqueles que nos são caros e que são queridos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, pelo convite da Marisa. E o nosso tema de hoje, então, né, eu dei por título Onde está o teu tesouro, o seu tesouro, que faz referência, né, a uma das parábolas de Jesus, a parábola do tesouro escondido. Alguns de vocês aí, talvez todos, vão se lembrar. É uma parábola curta, mas com uma quantidade de informação, uma riqueza de ensinamentos muito grande para todos nós. E a minha proposta é tentar trazer, né, esses significados para o nosso entendimento no dia de hoje. Então, onde está o seu tesouro? É a primeira pergunta que eu convido vocês a se fazerem para refletirem. Pessoalmente, individualmente, né? Aonde está o nosso tesouro? Onde temos colocado força e vigor nas nossas vidas para depositar as coisas que nos são importantes e coisas que podemos considerar o nosso verdadeiro tesouro? Cada um de nós aqui tem um tesouro diferente. E cada tesouro é relativo e pessoal, né, na importância que cada um dá. Coisas que são importantes para você, talvez não são tão importantes para mim, como não são importantes para outras pessoas e vice-versa. Mas, um pequeno exemplo. Quanto vale, por exemplo, uma garrafa d'água? Centavos, poucos dólares. Depende da sede e da ocasião, né? Então, se eu relativizar o valor de uma garrafa d'água para nós aqui, uma pessoa que está fazendo uma caminhada no deserto, né? O valor e a importância para cada um de nós vai ser diferente. E assim são as outras coisas da nossa vida. Os tesouros que nós elegemos para acumular. E nós sabemos que Jesus, no seu Evangelho, e mesmo em todas as Escrituras, no Velho Testamento, vários ensinamentos vêm nos mostrar e nos trazer a importância do reino dos céus. Da importância de acumularmos o tesouro da forma certa. Ah, mas nós estamos aqui encarnados e precisamos dos bens materiais. Claro, são importantes, são dádivas de Deus para todos nós, para nos auxiliar em nossa caminhada de evolução espiritual. Mas muitas vezes nós damos a elas um valor exageradamente além do que necessário. E esse é um dos pontos principais da nossa discussão aqui hoje. Então, a parábola do tesouro escondido, para quem não se lembra, né, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Essa parábola está ali contida juntamente de outras 6 parábolas, algumas muito famosas do que ela, como, por exemplo, a parábola do semeador, quando Jesus vai pregar e vai falando que o semeador saiu caminhando e as sementes foram caindo numa terra pedregosa, no meio dos espinhos e no solo fértil. E em cada uma dessas situações ela teve a semente um destino diferente. Eu até convido a vocês, relendo esse capítulo para preparar esse material, né?
o capítulo inteiro, essa parábola de Jesus do semeador, abrindo um parênteses, é muito interessante, porque são das poucas que Jesus explica o sentido do que ele estava querendo dizer. Porque ele está pregando ali para uma multidão, né? Nesse dia tinha tanta gente para ouvir Jesus que ele teve que subir no barco e se afastar ali no lago de Genezaré para poder que todos ouvissem, para que ele alcançasse mais pessoas. Então, ao final, um dos discípulos chega para ele e pergunta: pai, mestre, você pode nos explicar melhor a parábola do semeador? E ele explica. Então é muito legal, porque as escrituras, muitas vezes, por muito tempo, para muitos de nós, e principalmente eu, nós líamos ou nós lemos e não entendíamos muito bem o sentido. Mas essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica no final o que significa cada componente do que ele traz ali na mensagem. E um pouco à frente ele traz então a parábola do tesouro escondido, que está, antes disso, em vários momentos neste dia e em outros, Jesus usou sempre este ensinamento para nos lembrar: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Muitos vão se lembrar disso. Olhos de ver, vejam. E é muito interessante porque nesse dia os discípulos, os apóstolos também perguntam: por que você fala para as pessoas, mestre, por parábolas? E aí ele explica: a vocês foi dada a graça de estar comigo e entender melhor os ensinamentos de meu Pai. Mas para todos esses, se eu não falar por parábolas, eles não entenderão. E aí ele fala: aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Né? Então, em Mateus, capítulo 13, versículo 44, ele nos traz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. Tá? Então, um homem acha um tesouro escondido no campo, cheio de alegria, enterra ele de novo, vende tudo que tem e volta para comprar aquela terra onde está enterrado aquele tesouro. Em todos os estudos que eu trago, né, que tratam de parábolas, eu gosto sempre de trazer, né, a definição do que são as parábolas. E é de uma forma bem simples e direta, né? As parábolas são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. E é justamente através de várias parábolas que Jesus trouxe muitos dos seus ensinamentos. Então ele falava para pessoas simples, com capacidade de entendimento intelectual, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, muito limitada às vezes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de instrução. Então ele tinha que fazer comparações com coisas do dia a dia daquelas pessoas para transmitir uma mensagem profunda e transformadora, que pudesse atingir o coração e realmente promover uma mudança real, original naquelas pessoas. E assim ele fez. Porque é o maior dos mestres, o mestre dos mestres. Né? Então eu brinco que Jesus, como professor e mestre, tinha uma didática inigualável. Porque através de parábolas simples ele transformou, né, e continua transformando até hoje as nossas vidas. E a título de contextualização, tá? Essa história do tesouro escondido era uma prática comum entre os judeus naquela época. Porque muitas vezes aconteciam invasões e batalhas repentinas nas regiões, e muitas vezes eles tinham que sair fugidos ou batalhar, correr de onde eles moravam. Então, alguns patriarcas, em suas propriedades, pegavam uma parte do seu tesouro, tá? E enterravam em algum lugar da propriedade.
Então, essa é uma contextualização cultural contemporânea daquele momento para entender que Jesus, quando vem com a história de um tesouro enterrado num campo, né, era realmente uma situação que era comum para aquelas pessoas compreenderem. Então, era prática comum entre os judeus enterrar seus bens materiais para assegurar que não fossem roubados, saqueados em conflitos inesperados, e muitas vezes esses tesouros ficavam perdidos para sempre, quando seu proprietário morria de uma forma repentina e ninguém mais sabia onde aquele tesouro havia sido enterrado. Primeira pergunta, onde está o seu tesouro? Segunda pergunta, o que nós, afinal, temos colocado como meta central ou prioridade em nossas vidas? Ah, a vida é dura. Ai, a vida é difícil. Ai, a vida é corrida. Ai, muitas vezes nós só pontuamos os aspectos difíceis da vida, né? Muitas vezes até no intuito de ensinar ou instruir pessoas mais jovens, nós apontamos essas questões que a gente julga que vão ensinar realmente, olha, a vida é dura, acostume-se, lá fora a vida não é fácil, você tem que estar preparado e todos temos que estar preparados. Mas muitas vezes a vida é dura porque nós fazemos escolhas e colocamos como meta central, como foco maior das nossas energias, né, coisas que não são ou não deveriam ser tão importantes. Então, é a segunda pergunta para a reflexão de hoje. O que temos colocado como meta central ou como prioridade em nossa vida? Porque, afinal, nós vamos nos tornando aquilo que amamos ou que adoramos. Muitas vezes nós damos tanta importância a determinadas questões que passamos a cultuar ou a idolatrar aquelas coisas, né? Então, por causa disso, nós vamos ficando viciados naquilo. E nós vamos colocando a nossa vida para orbitar, girar em torno daquilo. Então, só interessa para aquele que ama o dinheiro exageradamente, por exemplo, falar de dinheiro, pensar em dinheiro, no próximo investimento, como não perder, como ganhar mais, como conquistar isso ou aquilo, né? E muitas vezes fica difícil até dialogar com uma pessoa dessa, porque tudo que ela fala na vida está relacionado àquele assunto. E isso vale para vários outros escopos da nossa vida, né? Bens materiais, poder, posições sociais, e muitas vezes nós concentramos tanta energia naquilo que deixamos a vida passar, que não aproveitamos para nos melhorar interiormente, não cultivamos ou cativamos as pessoas que Deus colocou junto de nós no seio familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, que poderiam estar nos ensinando e nos trazendo complementos, acrescentando bens ou aquisições positivas a todos nós, e aquilo passa. E é pior ainda quando nós, conscientes disso, seguimos na nossa meta, né, achando que ainda estamos certos, e quem está errado são os demais. Então, nós vamos lentamente nos tornando aquilo que amamos ou adoramos. E precisamos ter cuidado, porque se amarmos ou adorarmos coisas boas, positivas, vai ser nisso que talvez a gente consiga se transformar, vai ser isso que nós vamos refletir para as pessoas ao nosso redor. Jesus nos ensinou em várias passagens dos evangelhos, tá? Sobre tesouros no céu. Em Mateus, no capítulo 6, ele nos lembra, não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Primeira pergunta de hoje: onde está o seu tesouro? Porque provavelmente onde ele estiver, aí também estará o seu coração. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, nos traz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo foi uma das maiores transformações que o cristianismo conheceu. De onde veio, por onde passou e o que se tornou depois, na propagação, na difusão das igrejas e do evangelho, é algo que poderia se considerar até inexplicável se não fosse do ponto de vista divino e cristão, diretamente orientado por Jesus. Então ele fala: perdi tudo, não importa. E Paulo era um homem da elite, era um doutor da lei, convivia entre os sacerdotes do Sinédrio, foi um discípulo de Gamaliel, tinha uma família rica, cheia de posses. E para quem leu Paulo e Estevão vai se lembrar que quando ele volta para visitar a sua família, o pai o escorraça de casa e deserda ele de tudo aquilo que seria herança como filho. E para ele, nenhum problema mais, porque ele já se encontrava em Cristo. Existe, meus irmãos, uma diferença enorme entre ter e deter. O que temos é o que é nosso, é o que ninguém nos toma, é o que ninguém nos tira. E o que detemos é aquilo que nos está emprestado neste momento para essa experiência durante as encarnações. E daqui, o que detemos, nada poderá ser levado. E é aí que nós precisamos, medir e balancear, porque muitas vezes estamos depositando os nossos tesouros em coisas que detemos, e não nas coisas que nós temos. E se nós concentrarmos tanta energia e tanto tempo no que detemos apenas, no final dessa experiência, nós estamos jogando fora a oportunidade. É tempo perdido. Então, a reflexão deve ser feita em todo do que eu tenho e do que eu detenho. E para exemplificar, eu trago aqui uma história relacionada a Bias de Priene, que era um sábio grego que viveu por volta de 600 a.C. e que num dia Priene, sob um ataque, obrigou que muitos da cidade fugissem às pressas. E, enquanto várias pessoas juntavam as suas coisas e os seus bens para levar consigo enquanto fugiam, Bias de Priene pegou seu cajado e saiu a caminhar em direção à saída da cidade. E uma das pessoas que estavam ao redor dele perguntaram: você não vai levar suas coisas? Não vai levar as coisas que você tem? E aí então Bias de Priene responde: o que é meu,
levo comigo. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento, as experiências, o aprendizado, o coração, o sentimento, muito bem, né? E muitas vezes, ao invés de colocarmos Deus como a meta central de nossas vidas, e ao redor de outras coisas que são secundárias, terciárias ou até menos importantes, né? O amor, as posses, o sexo, o poder e outros atributos mais que fazem parte da nossa vida, né? O que nós fazemos é o quê? Inverter as prioridades. E colocamos o amor, né? O amor no centro da nossa vida. E começam a surgir ao redor os problemas. Porque o amor desenfreado pode provocar opressão do amado, inveja, ciúme, prisão. Quantas pessoas dizem que amam, né? E que, na verdade, aprisionam as pessoas e maltratam, subjugam e oprimem, dizendo ser por amor, né? São os amores doentios. O amor com Deus no centro ali, né? Ele é um amor saudável, é um amor que não aprisiona, é um amor que não é possessivo. Uma outra inversão de prioridades, né, quando você coloca o sexo, que é importante para todos nós, é uma dádiva, uma condição biológica e divina, né? Mas quando se coloca ele como prioridade, você pode se desencaminhar para, né, a luxúria, obsessão, desequilíbrio. Quantas pessoas não vivem uma vida sexualmente desequilibrada? E, principalmente, a loucura. Esses excessos, né, com atributos que não são Deus no centro de nossa vida, vão acabar acontecendo e vão trazer prejuízos para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Ou ainda, as posses materiais, que levam à avareza, né? Que te colocam numa posição ainda naturalmente egoístas. Essa é uma condição do ser humano. Imagina se você alimenta esse sentimento, né, egoísta, quando você, na verdade, deveria estar tentando ficar livre dele. O medo, a corrupção. E, finalmente, o poder. Poderosos que querem ser cada vez mais poderosos e buscar ainda mais, né, ascensão, e que cometem injustiças, que massacram as pessoas, que subjugam as pessoas, né, e que se tornam verdadeiros colocam numa posição de superioridade, achando que são melhores do que os seus irmãos, e mal sabem que ele não é o poder, ele está no poder. Ele não tem o poder, ele detém o poder. E que no próximo capítulo da novela, ele pode estar em posições invertidas, né? Para justamente tentar compreender todo o mal que provocou, tomar conta daqueles que ele devia cuidar e proteger. Então, a lição é gravitar em torno do Criador, porque Deus basta. Se nós colocarmos Deus no centro de nossas vidas e gravitarmos ao redor dele com todos esses atributos que nos são disponíveis nessa oportunidade enquanto criaturas,
né, nós conseguimos viver uma vida balanceada, harmônica, né? Ah, mas ainda vai ter muitos percalços? Vai, porque nós estamos aqui para enfrentar e transpor os percalços. Se não estivéssemos aqui, já estaríamos em outro mundo e seríamos espíritos mais evoluídos, adiantados, né? Não adianta. Estamos aqui na escola do aprendizado, num planeta de ainda provas e expiações, que vai passar por essa transição para a regeneração, e essa regeneração não é da noite para o dia. E acredita-se que vai durar mais ou menos a regeneração um período de até 3.000 anos. Então, nós ainda temos muitas visitas para fazermos ao planeta Terra, se merecermos e se tivermos o ticket de entrada. Né? Eu brinco aqui, alguns já devem ter ouvido eu falar que nessa nossa presente existência, a prova de fogo é conseguir sair dela com o ticket para voltar. Porque nós vamos voltar, se voltarmos, no período de regeneração iniciado. Né? Se não estivermos aptos para voltar na regeneração na Terra, vamos para um planeta um tiquinho pior. Tiquinho mais primitivo. Né? Vai ser bom, quem gosta de ser o centro das atenções e do poder vai chegar lá bombando. Porque está espiritualmente mais adiantado do que os irmãos que estão lá. Mas vai ter que caçar para comer, vai ter que fugir de fera nas florestas e vai ter que sobreviver como homem dentro das cavernas. Né? Ninguém quer. Eu tenho certeza disso. Então, gravitar em torno do Criador porque Deus basta. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, Paulo de Tarso nos traz: gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. 3 coisas que nós devemos e queremos estar nos livrando dela nessa existência. Quando tiramos Deus do centro de todas as coisas, surge então a escravização, a dor e o equívoco. Nós saímos de órbita. Percebam que nos momentos difíceis das nossas vidas, nós estávamos desequilibrados, agindo por impulso, agindo por amor desenfreado, ignorância desenfreada, raiva desenfreada, e muitas vezes, mesmo certos de que resolveríamos aquele problema daquela forma, muitas vezes nós pioramos o problema e nos afundamos ainda mais nos abismos dessa ignorância. Nossa, como é que ele sabe de tudo isso? Todos nós estamos na mesma página. Todos nós passamos ou passaremos por problemas muito semelhantes, se não iguais. Né? E a grande maravilha disso tudo, neste momento, é a doutrina espírita já nos deu suficientes ferramentas para ampliarmos a nossa consciência, o nosso discernimento e tomarmos decisões menos burras, mais acertadas. Né? Porque a partir do momento que nós sabemos que a vida é eterna, que o espírito é eterno, que nós temos várias reencarnações para aprendermos, né? E que tem, essa é a parte pior, um leito de espírito se, né, mirando e se baseando nas nossas referências, no nosso exemplo, não dá mais para nós agirmos com hipocrisia. Não dá mais para falar que ninguém está vendo, né? Você pode até fazer e pensar, mas no fundo nós sabemos que tem gente vendo. Nós sabemos que no fundo, né, na hora que você tropeçar e cair, é esse irmão que vem e sopra aqui na nossa consciência e fala assim:
Viu só, bobão? Te avisei, né? Te avisei. Então, vamos voltar à órbita em torno de Deus e de Jesus. O sentimento pode definir as escolhas que nos levarão ao céu ou ao inferno, que impusermos a nós mesmos. Ai, desencarnei, vou para o céu ou vou para o inferno? Não existe isso. Quando você chega do lado de lá, a sua consciência vai te proporcionar a sensação de céu ou de inferno. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, usei já várias vezes em outros materiais aqui, que é o seguinte: no momento que eu desencarnar, eu vou me encontrar, a minha consciência vai se encontrar com quem eu poderia ter sido. Percebe? Quando você se encontra com a consciência expandida, não existem mais limites para você entender as coisas. E aí tudo aquilo que você deixou de fazer ou fez equivocadamente, você vai cair na real e vai entender que não deveria ter feito. E muitas vezes o não deveria ter feito implica em, por favor, quando tiver vaga na fila, e olha, tem 8 bilhões querendo encarnar. A fila é longa. A fila é longa. Então, tudo que o meu coração contiver, tudo que estiver aqui dentro, vai passar pela minha mente, vai ser processado correta ou equivocadamente e vai ser colocado para fora, ou na forma de verbalização ou de ações. A grande questão é, depois que saiu, não tem volta. Por isso você precisa cultivar um coração mais equilibrado, mais saudável, que está diretamente ligado ao seu espírito, à sua condição espiritual, para que a sua mente processe, né, bons sentimentos e transforme em pensamentos bons, para você transformar em boas ações. Essa é a bússola que vai nos ligar e nos orientar na direção de Deus. Tudo aquilo a que atrelamos nosso sentimento define todo o resto a nosso respeito. O sentimento e nossas ações devem ser ferramentas para servir, canalizando o amor divino para os resultados que obteremos. É fácil falar, na verdade não parece ser tão difícil, né? Mas o problema é que nós ainda insistimos em ir na direção oposta muitas vezes. E depois de 26 slides, adivinhem, eu vou voltar para a parábola. Tudo isso para ampliar um pouco a nossa condição de entender melhor os significados contidos na mensagem da parábola. Então, quais são os principais aspectos que nós temos aqui? Vamos lá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu de novo. Pela grande alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então eu separei os significados aqui para nós tentarmos entender nessas poucas palavras o que Jesus queria nos dizer. O reino dos céus equivale, né? Inclusive, o reino dos céus, que é mencionado em várias passagens do Evangelho por Jesus, né? É a base de comparação e de referência em várias mensagens de Jesus, que reside no despertar do homem para o sentimento, o equilíbrio e a harmonia fraternal, ou seja, a harmonia enquanto irmãos que nós todos somos. Um estado de espírito que nos afasta do reino material. É uma realidade, mas que precisa ser descoberta.
Já viu quando você fala para uma pessoa, principalmente uma pessoa que não é tão crente ou que é um ateu, por exemplo, sobre reino dos céus? Geralmente ele fala assim, que viagem que é essa? Que reino dos céus? Né? Reino é isso aqui. Olha a minha vida, que beleza. Eu quero viver aqui como um rei, né? Porque esse reino tem que ser descoberto. E ser descoberto ainda não é para todos. Por isso que muitas vezes não adianta você querer socar e enfiar na cabeça da pessoa que existe Deus e que Jesus existiu e caminhou entre nós e trouxe ensinamentos e que o reino é dos céus. Porque ele vai ter um momento, se não for nessa encarnação, na próxima, talvez, né? Agora, se houver possibilidade de discutir, esclarecer, e aquela pessoa falar, olha, talvez exista esse reino mesmo, hein? Já é um despertar. E tem que ter ouvidos para ouvir. Então, um tesouro que foi escondido. E esse tesouro é justamente a boa nova. O Evangelho de Jesus. A mensagem do Cristo e o seu exemplo. Para quem consegue identificá-lo e compreendê-lo. Porque não adianta você querer se espelhar em Cristo se você não acha e não acredita nem que o Cristo esteve aqui. Percebem? Então o tesouro é o próprio Cristo. Se nós já estamos abertos o suficiente para entender o que é o reino dos céus, se nós já conseguimos nos basear e nos espelhar nos exemplos de Jesus Cristo, esse tesouro já não está mais escondido para nós. E o campo? O campo é este, é cada um de nós. É o espírito e a evolução moral e espiritual que nós buscamos. É um lugar a ser trabalhado. É a reforma que cada um de nós quer e deve fazer individualmente. Preparado, fertilizado, para que se possa produzir, prosperar e avançar. É o coração. Aquele coração que vai vibrar bons sentimentos para bons pensamentos e boas ações, ou boas palavras. É o coração para o trabalho e aperfeiçoamento do sentimento na presente encarnação. Por isso que não adianta falar assim, eu já descobri o reino dos céus, Jesus, já estou aqui me familiarizando, mas vou deixar para a próxima encarnação. Você tem o direito de fazer? Tem. Né? Eu só não recomendo. Né? E a busca é individual, é pessoal e intransferível. Eu não posso falar para vocês do tesouro escondido e querer, né, fazer por vocês a respeito do tesouro escondido. Cada um tem que fazer porque o tesouro é o trabalho no campo individual. Por isso que ele foi explícito quando ele disse que um homem o encontrou. E depois, alegre, ele volta, vende tudo e abre mão das questões e dos bens materiais para servir de forma genuína, sincera e com vontade. Ele vende tudo, volta e compra o campo, onde só tem o tesouro, porque apenas o tesouro, que é o reino do céu, não importa. Então, nós precisamos novamente perceber e balizar onde estamos enterrando o nosso tesouro. E eu trouxe aqui, né, uma lembrança que todos vão se lembrar, contida em Lucas, no capítulo 12. Também convido a todos depois para casa, tá? Lucas, capítulo 12. É o capítulo do livro de Lucas onde Jesus vem falar sobre como o nosso Pai cuida das suas criaturas e de todos nós. E que não nos preocupemos. É aquela passagem famosa quando ele nos fala sobre
Eu não vou ler tudo não, porque é muito grande. Observem, olhai os lírios do campo, se lembram? Olhai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Ansiedade, né? O mal do momento para todos nós. Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Olha o que Jesus nos disse. Não se preocupa, porque Deus sabe que vocês precisam e Ele vai prover conforme a necessidade. E no final Ele nos lembra de novo: deem, pois, prioridade ao seu reino, e Ele dar-vos-á estas coisas. Então observem que estas mensagens, esses ensinamentos estão em várias partes, né? Estão ali, ó, à disposição. E hoje nós temos condição de ler, absorver, entender e colocar em prática. Ah, mas eu já tinha. Talvez. Né? Se tivesse, eu não estava aqui há 2000 anos batendo cabeça até hoje. Né? Provavelmente não coloquei em prática como eu deveria. 2000 anos você pensa, porque bater assim... Não, depois de Jesus que eu estou falando. Né? Antes de Jesus eu era muito pior. Né? Eu era muito pior. Então, as coisas essenciais, né? Se nós trouxermos, vamos deixar de lado o Evangelho, se nós trouxermos para a filosofia, para os pensadores atuais, os grandes nomes da nossa história, Carl Jung nos disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ele nos diz também: tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Lembram da garrafa d'água? Você pode olhar para uma garrafa d'água hoje aqui e falar assim: ah, já esquentou, deixa esse resto aí. Um cara caminhando no deserto vai tomar aquela garrafa gota por gota, de hora em hora, porque ele sabe que aquilo pode custar a vida dele. E Albert Einstein nos disse que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não adianta, né? Que provavelmente é o que a gente vem fazendo há milhares de anos. Senhor Rafa, tudo depende de como vemos as coisas, não como elas são. Isso é uma coisa que é interessante, porque depressão é a maneira errada de pensar sobre algo. Se você mudar o pensamento sobre esta coisa que está lhe deprimindo de uma forma diferente, você acaba com a depressão. Talvez, né? Exatamente. Vai por aí, vai por aí. No Livro dos Espíritos, a pergunta 132, Kardec perguntou: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? E aí os espíritos trouxeram: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, a espiritualidade está dizendo que o que nós já falamos, bens materiais, instrumentos materiais, o que nos cerca, são dádivas de Deus para nos melhorarmos espiritualmente. Mas não podemos tomar essas ferramentas como ponto central das nossas vidas. Nenhuma delas, né? Tudo tem um valor relativo. Até abrir mão é relativo. Tem coisas das quais eu abro mão com mais facilidade e tranquilidade do que outras pessoas e vice-versa, né? E aí, caminhando para o final da nossa exposição de hoje, mais um ponto de reflexão. Qual é o seu maior tesouro? O que tem valor
realmente para cada um de nós? Existe algo que possua valor em qualquer contexto ou situação? Né? Quais são as verdadeiras prioridades do cristão? As duas primeiras são mais fáceis de nós até respondermos, ainda que equivocadamente, né? Mas as duas últimas, né, você já vai para um nível de aprofundamento maior, porque aí você precisa realmente avaliar aonde está depositando a sua energia, aonde está depositando o foco da sua vida, e se você, para alcançar aqueles objetivos, talvez não está largando de mão, largando para trás, pessoas que estão próximas de você, ou passando por cima de pessoas que estão próximas a você, e que são pessoas que você deveria estar ajudando, estendendo a mão para elas, ou que, se pudesse observar com um pouquinho de cuidado, são os pontos de auxílio para você. Né? Porque muitas vezes nós descartamos as pessoas que vão mudar a nossa vida por falta de capacidade de enxergar, não temos olhos de ver. E assim, lembro que Ele está todos os dias nos aguardando, de braços abertos, esperando. Porque como nós lemos lá no início, né, quando Paulo diz que a finalidade da humanidade é essa, é caminhar em direção à luz, a Jesus, e nos tornarmos mais puros um dia. Então, essa é uma imagem que me toca profundamente. Eu encerro, então, as minhas considerações e desejo que a luz do Mestre esteja com cada um de vocês, nos lares de vocês, e acompanhe vocês ao longo da semana e todos os dias da caminhada de cada um. Muito obrigado. Viu?